Fala, amante do esporte, seja muito bem-vindo ao Sports For. O domínio arrasador da temporada 2022 e as vitórias fáceis da Red Bull em 2023 já colocam as outras equipes em pânico no início da temporada da Fórmula 1. Se no ano passado ainda havia uma esperança de disputa, principalmente quando a Ferrari estava em seus melhores dias, agora todos são categóricos em afirmar que, com o quadro que temos nesse início de ano, a Red Bull é candidata a vencer todas as corridas da temporada, e como vimos Max Verstappen em Jeddah, mesmo corridas em que largar da parte de trás do grid devido a erros ou eventuais quebras e punições. Domínios de uma ou outra equipe não são raros na Fórmula 1 atual, mas temos um fator bastante diferente do que alguns dizem ser os anos de ouro da Fórmula 1. Os domínios agora têm nome e sobrenome: Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Carlos Sainz deu uma entrevista daquelas que a gente acha que é mais do mesmo, mas levantou uma questão bem interessante. O piloto da Ferrari, que vem sofrendo para acompanhar o ritmo das rivais em corridas, disse com todas as letras que a Fórmula 1 de hoje é decidida dentro das fábricas e por engenheiros. Mas até quando Sainz está falando toda a verdade, o que faz pilotos como Hamilton e Verstappen se sobressaírem contra seus próprios companheiros de equipe? Infelizmente, este é mais um esporte de carros do que de pilotos. Sabemos que isso faz mais a diferença, embora a Red Bull tenha uma formação muito forte, obviamente, mas se um carro é realmente bom, todos os outros pilotos não podem fazer muito para permanecer nessa luta. É a natureza da Fórmula 1. Já vimos isso no passado e não é nada novo. Não é raro, principalmente no Brasil, quando falamos de um passado não tão distante, ouvirmos sobre o MP4, considerado até hoje um dos melhores carros que a Fórmula 1 já construiu. Os campeonatos de 1988 e 1989 foram completamente dominados pela McLaren, mas houve uma disputa entre Senna e Prost, daquelas que não costumamos ver sempre. Em 1990, Prost foi para a Ferrari e novamente, mas agora em equipes diferentes, os dois protagonizaram outra temporada fantástica. Em 1991, novamente Senna esteve na disputa, mas dessa vez contra Nigel Mansell. O brasileiro teve 7 triunfos contra 5 do inglês naquela temporada, mas a decisão ficou por conta das quebras ou erros. Foram 5 desistências de Mansell e uma desclassificação, contra apenas uma de Senna. Um outro exemplo é que se pegarmos de 1987 até o ano 2000, apenas 3 pilotos ganharam títulos consecutivos: Senna 1990 e 1991, Michael Schumacher em 94 e 95 e Mika Hakkinen em 98 e 99. Então chegamos a 2000 e começamos a ter uma era extensa de domínios de um piloto só, com Michael Schumacher levando nada mais, nada menos que 5 títulos mundiais consecutivos, depois de uma alternância com Fernando Alonso ganhando 2 vezes, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton e Jason Button entre 2005 e 2009, voltamos a ter outras eras em que a Fórmula 1 foi dominada não só por uma equipe, mas por um nome. Vettel ganhou todos os títulos entre 2010 e 2013 com a Red Bull. Hamilton ganhou tudo entre 2014 e 2020 com a Mercedes, exceto em 2016, quando perdeu o título para Nico Rosberg, seu companheiro de equipe, numa briga interna muito acirrada, com o campeonato sendo decidido por uma diferença de apenas 5 pontos. Sainz completa sua entrevista afirmando que não liga para domínios na Fórmula 1, em que eles sempre existiram, mas que gostaria que a categoria fosse mais justa e que os pilotos pudessem fazer a diferença. E falando em domínios, estamos presenciando uma nova era com a Red Bull, que, em uma ascensão absurda, estabeleceu um patamar muito difícil para a concorrência. E para você, amante do esporte, Max Verstappen leva com facilidade mais um título da Fórmula 1 em 2023. Ou Sérgio Pérez pode quebrar a escrita dos últimos anos e mostrar que, apesar de ter um bom carro, o piloto também pode fazer a diferença. Pérez já se mostrou um piloto consistente, mas será que após um novo atrito na amizade entre os pilotos em Jeddah, finalmente vai marcar o seu território? E o que faz de pilotos como
Michael Schumacher, Hamilton, Vettel e Verstappen, tão especiais e tão diferentes que nem mesmo o piloto da garagem ao lado, que em teoria tem o mesmo carro, possa tirar deles essa hegemonia. E nós vamos acompanhando tudo de perto aqui para vocês. Vem com a gente, vem pro Sports 4.